Hoje é segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a ordem para descansar. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Gênesis capítulo 2, verso 3, que diz assim: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Como vimos na lição de ontem, no processo da criação, o Senhor Deus primeiro preparou tudo para que, como a coroa da criação, o Senhor Deus criasse o homem e a mulher. E assim que ele criou cada um dos elementos, no final de cada um dos dias, no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dia, quando tudo terminou, o Senhor Deus diz: E eis que era bom. Eis que tudo era bom. Mas quando, no sexto dia, o Senhor Deus criou, além dos animais selváticos, dos animais terrestres, ele também criou o homem e a mulher. Ao final desse dia, depois de ter ainda feito o jardim para colocar nele o homem e a mulher que havia criado, depois de celebrar o primeiro casamento, ele vai dizer: eis que tudo era muito bom. Apesar disso, agora, depois de ter deixado tudo que o ser humano precisava para sobreviver e feliz, estava dentro do planeta. Não tinha nada que faltava. Além de tudo o que havia em cada extensão, em cada centímetro quadrado do planeta, ainda em determinado lugar, o Senhor Deus criou um jardim que servia como lar para Adão e Eva. Deu a eles vários trabalhos que deveriam executar, não trabalhos que fossem tão cansativos como hoje em dia, mas trabalhos que serviam para fazer com que a própria existência deles tivesse um significado dentro desse mundo criado por Deus. Eles deveriam agora cuidar de cada um dos elementos que Deus havia criado no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia da criação. Mas agora, depois de tudo isso, Deus sabia que o ser humano, de alguma maneira, seria tentado a se envolver tanto com as coisas criadas, que de repente até colocasse em segundo plano a relação com aquele que havia criado tudo de forma tão perfeita para que eles pudessem ser tão felizes. E como uma vacina para que o ser humano não agora se sentisse tentado a valorizar mais as coisas criadas do que o Criador, o Senhor Deus agora, no sétimo dia, quando Adão e Eva acharam que tudo já tinha terminado, que o processo de criação já tinha recebido um ponto final, Deus agora, ele vai criar o sábado. Ele vai criar um dia especial, um dia santo. Um dia que é descrito como um dia que foi abençoado, santificado, separado por Deus. Um dia completamente diferente dos outros 6 dias. No final de cada um dos 6 dias, o Senhor Deus disse que tudo era bom e até muito bom. Mas agora, no sétimo dia, o Senhor Deus vai dizer que esse é um tempo sagrado, um tempo abençoado. E abençoado para quê? Para que Adão e Eva deixassem se preocupar com as coisas criadas e pudessem se dedicar exclusivamente ao Criador. Para que eles pudessem se lembrar que tudo que eles tinham, que havia dado tanto prazer para eles, em cada um dos dias da semana, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, agora no sábado, eles deveriam se lembrar que tudo aquilo que eles tinham, com que eles tinham se envolvido na criação, desde os animais, as plantas, os minerais, a eletricidade, os átomos, tudo com que eles tinham que lidar, com que eles se envolviam nos dias da criação, tudo isso só existia por causa de alguém maior do que a criação, que é o Deus da criação. Então, a cada sábado, eles tinham a oportunidade de poder se dedicar exclusivamente a Deus. Que momentos maravilhosos devem ter sido esses. E aquele primeiro sábado, enquanto andavam pelo jardim, olhando para a natureza, claro,
olhando para a natureza que Deus havia criado, junto com Deus da criação, junto com eles. Quem sabe Deus dizendo, olha, está vendo aquele animal? Eu vou dizer a vocês o que estava na minha cabeça quando eu pensei em criá-lo. Pensei em criá-lo por causa disso e daquilo. Imagina o Senhor Deus dando detalhes de coisas, de circunstâncias do processo da criação que talvez eles nunca tivessem parado para poder pensar. Tudo num ambiente descontraído, de alegria, de felicidade, como os filhos têm a oportunidade de aprender junto com o pai e com a mãe quando vão passear pelo parque. Você é capaz de poder imaginar um momento como esse? E quando olhamos para esse primeiro sábado, nós temos a oportunidade de poder perceber uma origem muito mais fantástica do que aquela que a evolução das espécies nos dá. Mencionando que nós somos apenas fruto de um acidente cósmico e mais do que isso, né? Que forças que não têm sentimentos, que não têm intenções, é que deram origem a cada um de nós. Que origem mais fantástica essa apresentada pela Bíblia para cada um de nós. E que tempo fantástico é esse chamado de sábado. Depois que o pecado entrou no planeta, o sábado continuou sendo importante. Porque agora, mais do que nunca, com a maldição que veio sobre o planeta, agora a Terra já não produziria da maneira espontânea com a qual ela produzia antes do pecado. Agora ela produziria espinhos, cardos, abrolhos. No suor do nosso rosto, nós comeríamos o nosso pão, daria trabalho para poder conseguir ganhar vida. Mas a cada sábado, a humanidade poderia olhar para trás, lá para a semana da criação, e se lembrar, nós fomos criados com um propósito. E o Senhor Deus vai nos livrar desse mundo de pecado, dor e sofrimento. Foi exatamente isso que ele disse para o povo de Israel quando nos tirou do Egito. Ele disse, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Por isso, lembrem-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia. Esse é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Mas no 7º dia descansou. Portanto, abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. O Senhor Deus agora vai olhar para a humanidade vivendo num contexto de pecado e vai dizer, lembrem-se da origem de vocês. E lembrem-se que esse mundo de pecado, dor e sofrimento não vai ser um fim em si mesmo. Ele não vai continuar assim. Haverá uma recriação. E dentro do processo dessa recriação, tudo voltará a ser como era no Éden. Portanto, o sábado nos lembra de um Deus que é criador, mas um Deus também que é redentor. Um Deus que nos salva, que tem planos de nos levar de volta para a realidade do Éden. Que dia fantástico é esse. Vamos orar agradecendo a Deus por Ele ter criado esse tempo sagrado. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e criou o sábado como um dia para podermos dedicar ao Deus Criador e não à criação. Ajuda-nos a podermos gastar esse tempo na Tua presença, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?